Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do nosso curso Criando Aplicativos Móveis com Delphi. Hoje a gente vai fazer uma aula aqui um pouquinho diferente das aulas anteriores. A gente vai continuar com o trabalho de cadastro, né, que a gente vem trabalhando aí nas últimas videoaulas, né? Mas a gente vai fazer aí uma pausa para estudar expressões regulares, porque a gente vai utilizar aí para fazer as validações em tela, ok? Então vamos lá para a agenda do nosso curso. Agenda da nossa aula hoje, a gente vai continuar então com a tela de tratamentos da tela de cadastro e vamos ver aí expressões regulares, tá? Olha só, primeira coisa que a gente vai fazer, onde que a gente vai utilizar expressões regulares na nossa aplicação? Nós vamos utilizar aí para poder validar o formato do CPF, o formato do e-mail, né? E depois a gente vai ter aí um método que a gente vai colocar aqui na nossa aplicação para validar o dígito verificador do nosso CPF. Mas a gente já vai ter um indicador na tela do usuário, né, se o CPF foi digitado corretamente, sim ou não. Então, para começar a aula de hoje, recomendação aí de estudo complementar, né? A gente faz aí as validações através de 3 opções diferentes dentro do Delphi, né? A gente pode utilizar a propriedade filter char dos nossos componentes edit ou combo box, etc. E podemos usar também os eventos onValidate e onChangeTracking, tá? Nesse nosso exemplo a gente vai usar aí o onChangeTracking, que é durante a digitação ali no nosso edit, tá? Em aplicações VCL, né, desktop, a gente usa geralmente aí o onChange, né? Então foi criado esse evento a mais aí para os componentes das versões mais novas do Delphi, tá? Então, esses 3 links aí são importantíssimos, né? Filter char, onValidate e onChangeTracking, e também um vídeo do Fernando Risato, tá? O Delphi Academy, que ele fala justamente aí de algumas entradas de dados, formas de entradas de dados dentro do aplicativo mobile, ok? O link é um pouco grande, então eu vou disponibilizar, nessa aula mesmo aqui, vocês podem olhar nos arquivos dessa aula, vocês vão ter aí acesso a esse arquivo PPT, né? Vai estar em formato, na verdade, PDF, está em formato PDF, você pode fazer o download e aí ter acesso a esses links que estão aí, ok? Então vamos lá? Olha só, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos para o Delphi, a gente já está com a aplicação aberta aqui, né? E nós vamos lá para um novo Delphi. Eu vou abrir aqui, eu tenho um outro Delphi aberto sem nenhum projeto, né? E nesse Delphi a gente vai abrir aqui um arquivo, tá? De exemplo que acompanha o próprio Delphi, a instalação do Delphi, tá? Então olha só, vou dar um Open, eu deixei ele cadastrado, eu deixei aqui já em cima da minha da pastinha, né? Onde você encontra esse exemplo. Então é aqui em C2 pontos, usuários, público, documentos públicos, embarcadeiro, Studio 19, samples, Object Pascal, RTL, Reg Expression. Aí dentro do Reg Expression você tem aqui 2 pastas, que é o FMX ou o VCL. Eu vou entrar aqui no FMX, tá? Então vamos copiar aqui esse caminho, vamos colar ele aqui, dar um Enter, e a gente vai abrir aqui esse exemplo Reg Expression Demo, ok? Então, para você estudar um pouquinho melhor aí as expressões regulares, você pode utilizar esse exemplo aqui da própria embarcadeiro. O que a gente tem aqui, né? A gente tem um list box com algumas opções. Quando a gente muda aqui o item do list box, ele muda também para a gente aí a expressão regular que vai ser utilizada para fazer a checagem aqui nesse controle. Esse controle ele tem um outro controle aqui que é um shadow, tá? Que é esse aqui, ó, SE Result, é um shadow effect, e ele muda a cor do edit sempre que a expressão está correta ou incorreta. Então, se a gente olhar aqui no onChangeTracking, ele vai fazer a troca aqui utilizando a classe TAlphaColors. Beleza? A gente não vai usar esse componente, a gente vai fazer de uma maneira um pouquinho diferente por conta da nossa aplicação. Aqui, né, vamos lá no onChange, ó, vocês vão ter aqui as expressões regulares que já existem aqui, né? Expressão regular, você consegue aí montar essas expressões, né? Existem alguns sites aí que ensinam como fazer isso daí, mas também você consegue encontrar facilmente expressões para vários tipos de checagem, tá? Nesse exemplo em específico, ele está checando aqui 4 opções: e-mail, IP, né? Endereço de IP,
data no intervalo mês, dia e ano, e também dia, mês e ano, tá? No nosso aqui a gente vai ter uma opção a mais, que é a opção de CPF, beleza? Então, basicamente, o que a gente faz é fazer com que ele procure, né, faça a validação aqui utilizando essa string grandona aí, que é a nossa expressão regular, tá? Então, olha só, eu vou executar a aplicação só para vocês entenderem, né? Ele está marcado aqui para executar no Mac, deixa eu só mudar aqui para Windows, né? E a gente vai executar aqui, ele vai abrir a aplicação no Windows para a gente. Nós vamos digitar aqui, vamos pegar a opção e-mail, por exemplo, né? Se eu colocar aqui o e-mail do TDevRocks, ó, tdevrocks.tdevrocks.com.br, ele vai ficar vermelho. Na hora que eu colocar um arroba aqui no meio, né? Ele vai ficar verde, indicando que a expressão está correta, né? Está regular aí. Então a gente vai utilizar esse mesmo mecanismo. Se eu utilizar aqui o IP address, né? Sei lá, 192.168.0.10 não validou, tá vendo? Tá faltando um ponto aqui, né? Vou colocar um ponto aqui, ele validou pra gente. Então a gente vai utilizar esse mecanismo, certo? Bom, esse exemplo está disponível na pasta do Delphi, vocês podem estudar à vontade aí, né? Basicamente, se a gente olhar novamente o evento aqui, ó, o que ele faz? Tem uma classe do Delphi, que é a tregx, né? Smatch, que é o método que faz a checagem para a gente, tá? Essa classe ela fica nessa unit aqui, ó. Cadê a unit? System.regularExpressions, essa unit aqui, ó, tá? Então a gente tem que declarar essa unit lá no nosso formulário para poder fazer o uso das expressões regulares, beleza? Vamos para a nossa aplicação então? Então eu vou minimizar tudo aqui, eu vou para o cadastro de usuário, onde a gente vai testar essa expressão regular então. O que a gente vai fazer? Qual que é a ideia, né? Eu pensei aqui em fazer o seguinte, essa linha aqui ela vai acabar ajudando a gente, ela vai ser um auxiliar da gente, né? Então toda vez que o usuário digitar alguma coisa, ele vai ficar vermelho enquanto a expressão não está correta, né? Quando estiver correta, a gente marca ele como verde, e se estiver totalmente vazio, a gente mantém ele como branco. Então a gente vai fazer uma programaçãozinha aí para trabalhar em cima disso, tá? Eu já tenho uma ideia do que fazer aqui, então a gente vai programar em cima desse componente, e depois a gente vai testar e transferir isso para uma lib, porque a gente vai fazer isso com uma certa frequência, tá? Então vamos lá, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui o evento onChangeTracking, tá? Que é esse daqui, ó. E vou brincar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma const, né? Nessa const aqui eu vou copiar da minha janela auxiliar aqui, eu vou colocar a expressão que a gente vai utilizar, que é o expression expcpf, né? Vai ser essa expressão aqui para a gente testar o CPF, beleza? E olha só, eu vou colocar lá na parte superior, né, já a nossa expressão. Eu já coloquei aqui, na verdade, né, já coloquei aqui a system.regularExpressions para a gente poder utilizar e fazer a validação, tá? E aí a gente vai brincar então com o AlphaColors, tá? Bom, primeira coisa, if edtcpf ponto, eu vou utilizar aqui a propriedade text.equals, né? Existe um método aí do Delphi, né? Em vez de a gente fazer igual a vazio, né? Muita gente faz assim, ó, igual a vazio ou igual a empty str, né? Então a gente vai usar um pouquinho diferente, tá? Eu costumo usar aqui .equals, e aí você coloca dentro aqui do método o que você quer testar. Então ele vai procurar, ele vai comparar o que está no texto com o que está aqui dentro, né? Então eu vou colocar aqui empty str, que é uma constante que representa aqui a aspa vazia, tá? Então, se ele for igual, a gente vai fazer o seguinte, né? Nós vamos pegar o nosso nome aqui, o nome do nosso da nossa linha, que é ln, só um instante, aqui, lncpf, aqui ó, lncpf ponto stroke ponto color, né? Só para a gente se olhar direitinho aqui, né? Vamos ter aqui o stroke, e dentro do stroke nós temos aqui o color, tá? Então a gente vai trocar aqui para a corzinha spring green,
Se tiver errado, a gente vai mudar aqui para red, tá? Deve ter aqui mais para cima vermelho, red. Ok? Deve estar em algum lugar aqui, tá? Tá em ordem alfabética ali. Então, nós vamos utilizar aqui a classe tAlphaColors. Tomando cuidado aqui, porque tem um monte de classe igual, né? tAlphaColors.SpringGreen, tá? Se não, então toda vez que estiver vazio, ele vai ficar... Ah, perdão, ele tem que ficar white aqui, né? É white, tá? Branco. Então, ele tem que ficar branco aqui, né? Beleza. Se não, a gente repete, então, aí a nossa expressão, né? Vamos pegar aqui o teste, tá? A única diferença é que a gente vai testar aqui com o expcpf. Ah, perdão, né? Não é assim que a gente vai fazer. Na verdade, a gente vai fazer o seguinte, ó. tRegExMath, né? Ismath. A gente vai utilizar essa opção aqui, tá? Para a gente testar se o texto que está digitado ali é uma expressão regular válida, tá? Então, ismath, a gente vai utilizar esse cara aqui. Nós vamos passar dois parâmetros para essa função. Primeiro, o texto que vai ser testado, que é o ponto text aqui do nosso CPF, vírgula, e qual que é a constante, né? O padrão aí que a gente precisa testar, beleza? Então, é a nossa constante expcpf, beleza? Se ele testar e validar, deu ok, ele fica verdinho. Caso contrário, ele vai ficar vermelho. Então, olha só, vai ficar aqui red, ok? Perfeito. Então, isso aqui vai ser a nossa programação em cada um dos nossos componentes. Então, vamos testar isso aqui rapidinho, para a gente ver se vai funcionar ou não, né? Vamos abrir a aplicação, nós vamos entrar aqui no não tenho cadastro, né? No novo cadastro. Vamos digitar, então ele está branquinho ali, bonitinho. Se eu digitar alguma coisa, vermelho. Apaguei, ele fica branco. Posso colocar aqui um CPF, ó. Ele não está validando aqui se o CPF é válido, tá? E sim o formato do CPF. Então, nesse caso aqui, eu posso utilizar também uma máscara, ó. Sem problema nenhum, tá? Se eu colocar aqui ponto, ele vai dizer que é incorreto porque não existe ponto aqui, tá? Então, tem algumas opções que ele vai testar aí para poder a gente saber se esse é um CPF válido, sim ou não, ok? Muito bom. Só que a gente tem um grande problema, né? Porque a gente, em cada um desses controles, a gente tem uma linha, né? Um LN alguma coisa, LN nome, LN e-mail e assim por diante. E temos também um componente diferente. Então, a gente vai precisar fazer com que isso fique mais genérico, né? Então, como é que nós vamos brincar com isso agora? Nós temos aqui uma lib, né? Uma unit lib, que a gente poderia colocar as opções aqui, né? Um método aqui de checar a informação, né? Passa o controle para ele e ele testa para a gente a informação, tá? E valida isso para a gente. A gente pode também colocar essas expressões aqui regulares, né? Que a gente vai utilizar numa constante, numa pasta, numa unit de constantes. Então a gente vai precisar fazer isso, né? Primeira coisa, então, file new, a gente vai criar aqui uma unit nova, vamos chamá-la aqui de constantes, tá? Salvei aqui sem querer, eu acho. Não, eu dei ESC aqui sem querer. Então vamos salvar. Salvar como? Eu salvei mesmo sem querer, ó. Dá um salvar aqui, ó. Salvar como? Né? A gente vai mudar aqui para constantes. Só que a gente vai colocar dentro de úteis, tá? Constantes aqui do nosso aplicativo. Beleza? E aqui a gente vai colocar o seguinte, const, vamos chamar as constantes todas com C na frente, né? C, e aí a gente pode colocar um comentário aqui, né? Expressões regulares, tá? Expressões regulares. A gente vai ter aí uma série de constantes na nossa aplicação, então já vamos separar aí por comentários para ficar mais fácil de encontrar as coisas, né? Então, essa expressão aqui a gente vai copiar e colar da minha tela do lado aqui, né? Que vai ser essa daqui. Eu vou chamá-la aqui de CEXP CPF. Então, vai ser a nossa expressão regular de CPF, tá certo? Vamos fechar aqui bonitinho, tá? A gente pode quebrar isso aqui sem problema nenhum. A gente pode pegar aqui ó, de 3 em 3 caracteres, né? Então, aqui, ó, mais
Vamos colocar aqui também, ó, que o terceiro caractere está aqui, né? O terceiro grupo de caracteres, na verdade, né? E aqui, ó, beleza? Aí a gente quebra a nossa constante. Nós vamos colocar aqui também, aproveitar que nós já estamos aqui, cexp e-mail, tá? Eu já tenho uma expressão aqui do lado, que eu copiei, inclusive, lá daquele exemplo mesmo, né? Ok? Beleza. Igual, vou copiar aqui da minha tela do lado. Copiar e colar aqui, né? Beleza. Vou só identar aqui, deixar ele bonitinho. Utilizando o tab aqui. Então, essa é a minha expressão regular aqui para e-mail. Beleza? Ótimo. Então, a gente já tem duas expressões regulares. As demais a gente ainda não precisa. A gente não tem CNPJ, não tem essas coisas para testar dentro da aplicação. E, por enquanto, não tem data também, né? Depois a gente pode adicionar aí as expressões regulares para testar datas, se a gente precisar e digitar no braço alguma coisa. Geralmente, a gente usa o componente de data mesmo, né? Mas, vamos lá. Vamos trabalhar em cima aqui, né? Vamos salvar isso daqui. Beleza, tá ótimo. Então, eu poderia simplesmente vir aqui, ó, e trocar isso, né? Colocar aqui, ó, vou ter que dar um uses, né? No constantes. Então, vou abrir aqui, ó, constantes. Vou colocar aqui na implementation, né? Vou colocar na interface que é melhor, né? Beleza, e aqui a gente pode trocar para cexp. Vamos dar uma compilada aqui para ele poder só se achar, né? Beleza. Vamos lá. cexp. CPF, né? Vamos dar um Ctrl F9 aqui. Ele não está encontrando, né? cexp CPF. Vamos lá para a nossa expressão. Ok. Ah, lógico, né? A gente vai ter que colocar isso aqui lá no interface, senão ele não vai encontrar mesmo, né? Tá certo? Beleza, agora sim ele encontrou, tá vendo? Tirou o vermelhinho dali. Então já tem uma primeira checagem, não preciso da constante desse lado de cá. Agora a gente vai ter que criar uma função, né? Onde a gente vai passar a informação que a gente quer testar e o componente que a gente quer testar. Então a gente vai precisar pensar como a gente vai criar essa expressão, né? Basicamente eu vou precisar o seguinte, eu vou ter que testar, vou ter que mandar o controle, né? Qual que é o controle que eu quero testar. Vou ter que mandar qual que é o componente line que eu quero trocar a cor, né? Porque eu vou manter tudo isso daqui do lado de lá, tá? E aí vou deixar isso de uma maneira muito genérica, perfeito? Bom, então vamos lá. A gente já colocou as nossas expressões regulares no lugar certo. E o que a gente vai fazer agora, então, é tornar isso aqui genérico, né? Nós vamos fazer o seguinte, ó. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui no lib, nós vamos criar aqui um procedimento aqui chamado validar campo, tá? Então, em class procedure, aqui, ó, vamos criar aqui como validar campo, né? Nós vamos precisar aqui do controle, né? Qual controle que vai ser testado, o tedit, a linha que vai ser modificada e também qual que é o tipo de validação que a gente vai fazer, tá? A gente vai criar um tipo aqui na nossa aplicação. Então vamos lá. Const a campo, né? Do tipo tedit. Poderia ser um pouco mais genérico, né? Colocar aqui, por exemplo, um TFMX object, mas aí a gente teria que fazer um RTTI, algumas coisas para poder a gente identificar qual tipo de controle que está chegando. Como a gente vai ter poucas validações, poucas expressões, poucos cadastros na minha aplicação, né? na nossa aplicação, nós vamos fazer aí um negócio um pouco mais clean, tá? Segunda opção, a gente vai precisar aqui também de uma constante, que vai ser a linha, né? Então, a linha, que vai ser do tipo tline, ok? Mais uma vez, poderia ter usado aí o FMX Object, né? Como classe, tá? Então, tline. E por último, a gente vai criar um tipo, tá? Vai ser aqui o tipo validação, tá? A gente já vai entender aqui. Vai ser do tipo T, tipo validação. Vai ser um enumerado, tá?
validação. Aqui, ó, beleza. Eu vou dar uma quebrada aqui de linha, né? Então, eu não tenho essas opções, eu não tenho tipo validação. A gente vai criar isso daqui, né? Só que a gente precisa falar para o Delphi onde que está o tedit, o tline, etc. Então, a gente pode usar um macete aqui, que é o parar em cima da classe aqui, né? Ctrl Shift A. O Delphi vai localizar para a gente aqui qual que é a unit. Olha só, ele achou aqui o fmx.edit, né? Então, eu vou dar um fmx.edit. Essa é a unit aqui desse controle. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Ctrl Shift A. Ele vai encontrar aí fmx objects. Isso mesmo, fmx objects, tá? fmx.objects. Aqui, ó. Beleza. Ótimo. A gente já sabe que a gente vai precisar lá o system.expression, regular expressions, né? Regular expressions, tá? Ok. A gente vai precisar também aí do system.sysutils, tá? E vamos precisar das constantes. Então a gente vai precisar de todas essas units aí cadastradas pra gente, validadas pra gente, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl Shift C aqui, ó. Beleza, ele vai criar pra gente o nosso tipo aqui, a nossa programação, né? Antes disso eu vou criar o tipo, tá? Onde é que a gente vai criar esse tipo? Constantes, né? A gente vai criar aqui um type. Vai ser tTipo validação, tTipo validação. Do tipo, né, vai ser um enumerado. Então a gente vai usar aqui tv CPF, tá? E tv e-mail, ok? Esses dois primeiros caracteres geralmente são o primeiro caractere daqui e o primeiro caractere daqui quando é uma palavra composta, né? Isso aqui é uma convenção do Delphi, não necessariamente você precisa criar desse jeito, mas dessa forma você já consegue ter uma noção completa aí do que é esse CPF, esse e-mail, né? Então vamos voltar lá, a gente vai salvar aqui, ó, e aqui na nossa lib nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um case, né? Tipo validação, tá vendo? Ele já encontrou ali, ó, vou dar um tab, ele já trouxe para mim todo mundo aí bonitinho, né? E aqui a gente vai fazer a nossa programação. Eu vou copiar o código fonte daqui porque ele vai ser muito semelhante. O que a gente vai fazer é trocar aqui, fazer alguns typecasts, né? Então vamos utilizar aqui, eu vou até colocar um begin end, né? Não é necessário porque a gente tem uma única expressão, mas caso a gente já venha utilizar aí no futuro, né, mais validações aqui dentro, né, alguma coisa que a gente precise, a gente já está com ele dentado, bonitinho, né? Bom, beleza. Eu vou usar aqui o seguinte, então, né? Deixa eu voltar aqui, Ctrl Shift, Ctrl KU, ele vai voltando aqui de 2 em 2 caracteres. Então, o que a gente precisa aqui de adaptar o nosso código, né? Primeiro, o controle aqui, o edit CPF, a gente está utilizando, a gente está recebendo ele aqui no acampo. Então, a gente vai precisar fazer uso desse cara aqui, ok? Bem, então vamos lá. Se ele está vindo aqui por parâmetro, então a gente pode substituir isso por um tedit, né? A gente vai fazer um typecast, tá? Tedit, fecha aqui, ponto text equals e o empty.str. Obviamente a gente vai trocar isso aqui para acampo, né? Então tá aqui, ó, acampo, ok? A gente pode fazer isso também, a mesma coisa com o nosso line, né? A nossa linha, tá? Que tá vindo aqui no nosso alinha, ok? Então olha só, a gente vai trocar aqui por tline e o alinha como parâmetro aqui para o nosso typecast, certo? Vamos copiar isso aqui para os demais. Beleza, o resto permanece igual. A única diferença aqui agora, né? Vamos colocar aqui também, né? Vamos ter que trocar isso aqui também. Então vamos copiar aqui, colar. Beleza. Aqui vai ser o ponto text dele, né? Ótimo. CEXP-CPF é a nossa constante. Vamos ver se a gente declarou corretamente, tá? Ok aqui.
ele vai pedir só a unit onde está o t-alpha-colors. Então, novamente aqui, Ctrl+Shift+A, para ele trazer para mim aqui qual que é a unit, ok? System.UITypes, tá? Então, vamos lá para uses e colocar aqui System.UITypes, tá? Beleza, então provavelmente ele já tirou todos os vermelhinhos, perfeito. Agora é só a gente fazer a cópia disso daqui, né? Aqui para baixo, tá? Porque a única diferença aqui vai ser a expressão, né? C-e-mail aqui, ó. Expression e-mail. Então, se a gente tiver aí outras validações, a gente vai criando aí outros elementos no nosso case, tá certo? Então, vamos fechar aqui. A gente praticamente matou toda a nossa programação. O que a gente vai precisar agora é só substituir lá no nosso cadastro de usuário. Então, em vez de ficar isso, essa tripona grande aqui, a gente vai precisar só fazer um t-library, né? Ponto, validar campo e passar o que a gente precisa. O EDT CPF e o line, né? LN CPF e o tipo, né? TV CPF, ok? E o resto a gente mata tudo aqui, ó. Vai ficar uma única linha de código, tá certo? Vamos fazer a mesma coisa com os demais? Então vamos lá para o próximo passo. Aqui a gente não vai ter aquela validação do tipo, né, de campo. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer diferente aquela validação lá, a gente vai criar um método diferente, um overload do nosso método, sem a última checagem, sem o último parâmetro, tá? Então primeiro a gente vai fazer aqui no e-mail, tá? Então on-change tracking, vamos vir aqui, ó. A única coisa que a gente precisa aqui é só mudar os parâmetros, né? Poderia ter digitado na mão aqui direto, ó, acabou dando no mesmo, né? Então, aqui vai ser o nosso EDT e-mail, a gente não tem ainda os nomes em todo mundo, então vamos aproveitar que a gente está aqui e já vamos modificar, né? Então, esse vai ser o EDT nome. Aqui, beleza. EDT e-mail. Beleza. Próximo passo, nós vamos ter o EDT apelido. E o EDT senha e confirmação de senha, né? EDT senha e EDT confirmação de senha. Aqui, ó, EDT confirmação. Confirma a senha. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer, né? Nesses dois casos aqui, a gente pode fazer até uma validação a mais, né? A gente pode mudar um pouco o esquema de validação. Ele só vai ficar verde aqui. No caso do primeiro, ele vai ficar verde se a gente tiver alguma coisa digitado, né? E no segundo campo, a gente pode validar se o primeiro campo aqui é igual a esse. Então dá para fazer algumas brincadeiras nesse sentido também, tá certo? Por enquanto, vamos fazer só com o e-mail e com a senha, tá certo? Então vamos lá, com o e-mail e com o CPF. Então vamos lá novamente. EDT e-mail, vírgula, LN e-mail, eu acho que eu também não troquei, vou colocar aqui, depois eu mexo, né? E TV e-mail, tá? Vamos colocar aqui também a linha dele aqui com o nome e-mail, tá? Tá line 4. Então, LN e-mail, certo? Aproveitar aqui também fazendo os demais. LN nome e LN apelido. Apelido, tá? Perfeito. LN senha, LN confirmação senha. Confirmação senha. Muito bom, tá? A gente ainda pode brincar com algumas coisas, né? Habilitar o botão próximo só se tudo estiver completo. Enfim, dá para fazer aí muita brincadeira nesse sentido, né? Vamos ver se a gente programou corretamente isso. Vamos compilar isso daqui, tá? Ctrl F9. Vai passar direto aí, vai dar certinho, né? Vamos dar um F9, vamos testar a aplicação. Vamos ver se deu certinho, né? Vamos aqui clicar em novo cadastro. Então aqui deu certinho, né? Tá aí, ó.
Beleza, então ele passou. Nome completo, não tem nada, obviamente, né? E aqui, ó, ponto alguma coisa, .com.br. Se eu colocar aqui um e-mail válido, né? Lembrando que ele não é o e-mail válido, né, que ele faz. Na verdade, é só se ele está dentro do formato de e-mail, né? Então a gente já tem uma confirmação aí básica, offline, de que esse é um e-mail válido e um CPF válido, tá? O que a gente vai precisar fazer agora é verificar na verdade, se o formato está correto, né? Se o formato está válido. O que a gente vai ver agora é, no caso do CPF, verificar se ele é um CPF válido, tá? Então, fechar aqui. E a gente vai, então, colocar a validação do CPF. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Eu não vou misturar, né? A gente não vai misturar as validações, né, na nossa lib aqui, tá? A nossa lib, ela vai ser útil para algumas coisas, mas algo mais corriqueiro, como por exemplo uma função de checagem de CPF, de CNPJ, esse tipo de coisa a gente não vai colocar na lib, a gente vai colocar numa unit de funções, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar uma nova unit aqui, ó, File New, Unit Delphi, nós vamos chamá-la aqui de funções, tá? Funções, e vamos salvar aqui também dentro de utils, tá? Dentro de utils, ok? O que a gente vai criar aqui é uma função de validação de CPF. Então, eu já tenho aqui o escopo da função pronta, né? E tal. A gente vai colocar ela aqui, tá? Vou dar uma indentada aqui, ó, dar dois tabs aqui nela. Ctrl Shift C, né? Ele não vai deixar criar, porque não está dentro de uma classe, né? A gente não tem uma classe aqui, então ele não deixa eu criar com Ctrl Shift C. Então a gente vai só copiar e colar aqui no Implementation, onde a gente vai ter, então, a nossa função de validação. Eu não vou entrar em detalhes da função justamente porque não é o escopo do nosso curso. Essa função a gente encontra facilmente na internet, aí, em vários sites relacionados à programação, tá? O que a gente vai fazer aqui, ele está reclamando aqui do str2int, né? Porque não consegue enxergar, também no int2str, a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos dar um Ctrl Shift A aqui para ver se ele consegue encontrar. Achou no system.sysutils, nós vamos declarar aqui no interface, né? uses.system.sysutils, tá? Beleza. Então, declaramos aqui. Vamos ver se ele vai parar de reclamar. Parou de reclamar, né? A única coisa que eu vou fazer é mudar aqui o parâmetro para A, né? Colocar uma const aqui, colocar A, porque é a convenção no Delphi, né? Então eu vou colocar aqui também, tá? Beleza. E aí a gente pode fazer o seguinte também. Na verdade a gente poderia ter feito diferente, quer ver? Nesse caso específico, né? A gente tem aqui várias interações, né? Vários XCPF. Então eu posso selecionar aqui, ó, selecionar tudo, clicar nesses dois lápis à nossa esquerda e trocar o parâmetro aqui, ó. Ele já vai trocar automaticamente em todos os pontos aqui da nossa função, tá? Desmarco aqui, só troco aqui, coloco o const, né? E beleza, a nossa função aí tá perfeita, certo? Vamos compilar essa função aqui, esse aplicativo, né? Vamos ver se deu tudo certo. Beleza. E aí, voltando no nosso cadastro, a gente pode fazer o seguinte. Aqui no nosso botão de Next, a gente pode testar ele aqui, né? Testar se foi feito aí a validação, se existe realmente esse CPF, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, vou voltar aqui ao normal, né? Então a gente vai verificar aqui, ó. Eu não preciso verificar se tem alguma coisa digitado aqui por conta do, entre aspas, não preciso fazer isso, né? Porque a gente tem uma expressão regular. Entretanto, o cara pode entrar nessa tela aqui e tentar ir para o próximo sem digitar nada. Então a gente vai ter que testar isso aqui, né? Então nós vamos fazer o seguinte: se
o edt cpf, né, ponto text, ponto equals, né? A gente vai utilizar aquele esqueminha lá que a gente usou agora há pouco, né? Ponto equals empty str, lembrando que isso aqui eu estou testando, né, comparando o text com essa string vazia. Se for vazio, então a gente faz o seguinte, né? A gente pode exibir uma mensagem, tá? Vou colocar uma mensagem simples aqui. Né? Campo CPF é de uso obrigatório, tá? Beleza? E dou um edt cpf.setFocus. Caso contrário, ele vai então para a próxima aba, tá? Só que antes dele ir para a próxima aba, eu vou ter que testar aquele CPF, né? Então nós vamos fazer o seguinte, if, nós vamos ter que fazer um uses aqui ao nosso funções, né? Aqui também no implementation. Se valida CPF for verdadeiro, ele devolve para a gente aqui um booleano, né? Então, se for verdadeiro, do edt cpf.text, se for verdadeiro, ele vai para a próxima, né? Se não, ele vai ter que novamente digitar esse CPF. Então, nós vamos fazer assim, ó. Se não for verdadeiro, então eu repito isso daqui, né? Beleza. Caso contrário, ótimo, ele vai para a próxima aba normalmente, ok? Então a gente já tem aqui uma primeira validação, certo? Vamos testar isso? Vamos lá, ele vai abrir para a gente aqui, né? Novo, então vamos colocar aqui um CPF, 123, 123, 123, 12. Validou, então eu tenho um CPF aí, teoricamente, no formato correto. Vou testar aqui, ó, ele deu campo CPF é de uso obrigatório, né? Por quê? Bom, primeiro a nossa mensagem que está errada, né? É de uso obrigatório, tá? E segundo, porque eu copiei e colei, né? Então ele deve estar entrando aqui na realidade. Então vamos lá. CPF inválido, tá? Deve ser isso aqui que está acontecendo. Então vamos lá. Copiamos e colamos. Então a gente esqueceu de modificar o texto, né, da nossa janela, beleza? Então vamos testar novamente. Novo cadastro. 123, 123, 123, 12. Olha só, CPF inválido. Vou colocar um CPF válido agora. 14, né? Ele validou e foi para a próxima tela. Isso é bastante legal, né? A gente tem aí uma validação na nossa aplicação. Se eu manter isso aqui vazio, campo CPF é de uso obrigatório, né? Eu coloquei um show message aqui porque a gente depois vai criar um método, né, lá na nossa lib para facilitar o uso das mensagens no nosso sistema, né? Porque o Message DLG, né, o Message Box no Android e no iOS, né, na programação mobile em si, é um pouco extenso o método, né? Então a gente vai criar um método diferenciado ali, que a gente vai passar poucos parâmetros e ele vai fazer para a gente o trabalho de mostrar a janela, né, a informação na janela, tá? A mensagem em si. Perfeito? Vamos continuar então nossas validações? Olha só, próxima janela aqui, a gente vai fazer algo muito semelhante também, né? Então vamos aqui para a nossa estrutura, né? Vamos procurar aqui o botão de próximo, tá? Vamos ver aqui onde é que ele está. Ele selecionou aqui, ele está na segunda aba, né? Então a aba 3 está aqui, ó, né? Então é esse controle aqui, tá? Então vamos fazer mais ou menos a mesma coisa, né? O que a gente vai precisar fazer? Testar todos os controles dessa janela. Então, tanto e-mail quanto nome completo tem que estar digitado, né? Então vamos lá. If edt nome.text.equals, abre parênteses, vamos colocar empty str, né? Nós podemos até criar
janelas, né? Aliás, funções para fazer isso para a gente automaticamente, né? Por enquanto a gente vai fazer aqui meio que na mão mesmo, né? Então aqui a gente vai dar a mensagem aqui de campo obrigatório, né? Então, campo nome completo é de uso obrigatório. Na verdade, de preenchimento, né? Vamos colocar aqui de preenchimento obrigatório, tá? A gente já muda lá no outro também, certo? Beleza, vamos dar aqui um edtnome.setFocus. Ótimo. E vamos fazer a mesma coisa com os outros campos, tá? Nesse caso aqui só tem mais um campo que é o e-mail, né? Então a gente muda aqui para e-mail e muda aqui também para e-mail, ok? Caso contrário, aí sim a gente... nesse caso aqui nós vamos fazer diferente. Como tem mais de uma opção aqui, ó, a gente pode fazer isso aqui, né? E não deixar ele fazer mais nada, tá? Caso contrário, ele vai lá para a próxima janela, certo? Vamos copiar e colar isso aqui também, porque a gente vai precisar, pelo menos esse trechinho aqui, né? A gente vai precisar aqui no próximo passo, tá? Vamos identificar novamente esse cara aqui, vamos ver quem ele é aqui. Então, retângulo 7. Beleza. Aqui a gente vai ter usuário. Eu acho que não está nomeado lá, né? Campo usuário é de uso de preenchimento obrigatório. Usuário. Usuário, tá? A gente vai voltar ali na tela anterior, né, na aba anterior, porque a gente esqueceu aqui, eu esqueci de colocar, mudar aqui embaixo também, né? Então, aqui é senha, senha e senha. Vamos colocar mais um aqui, que é a confirmação de senha, né? Confirma senha e confirma senha, tá? Lembrando o seguinte, que antes de passar aqui, né, para a próxima aba, eu vou até colocar aqui um comentário, né? Validar usuário no servidor, né? Então, a gente vai ter um método aqui. Se ele validar, ele vai para a próxima janela. Se não validar, ele vai ter que dar uma mensagem dizendo que esse usuário aí já existe, alguma coisa desse sentido, certo? Beleza, vamos voltar aqui um pouquinho na aba anterior, tá? Porque a gente vai precisar mexer aqui na programação aqui, né? Então aqui a gente esqueceu de mexer, aqui é e-mail, certo? No outro não tem, e aqui a gente vai precisar só fazer o seguinte, vamos colocar os nomes, né, nos nossos controles. Então edt apelido, fizemos até é diferente aqui, né? edt apelido, tá? Então vamos lá no nosso campo aqui, né? No evento, aqui não é usuário, é apelido. Apelido. E os demais passaram, né? Porque existem, né? Então aqui 7 focos. Aí, beleza. Acredito que vai dar tudo certo agora. Ctrl F9. Compilando, certo? Então a gente vai só testar aqui a aplicação. Vamos lá para o novo cadastro mais uma vez, né? Então aqui ele não vai deixar passar, campo obrigatório. Vou ter que colocar alguma coisa aqui. Next. Não vai deixar passar, nome completo obrigatório. Vou colocar algo aqui, vou colocar Adriano Santos aqui, ó. Né? Não vai deixar passar, e-mail. Beleza, validou aqui, ok, próximo. Vou tentar aqui, usuário não deixa, mudar o texto lá também. Adriano Santos, tá? Vamos ver se ele vai deixar a senha. Não deixou. 1, 2, 3. Confirmação de senha, provavelmente, né? 1, 2, 3, tá? Agora deixou.
Então, a gente vai só precisar fazer uma alteraçãozinha aqui, né, no texto, aqui, ó, confirmação de senha. Tá? Aí aqui a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode validar agora aqui se edt senha.text.equals for igual a edt confirmação de senha, né? .text. Então ele deixa passar, né? Então vamos lá. Primeiro ele vai ter que fazer isso aqui. Vou fazer mais uma opçãozinha aqui, né? Begin end. Os campos senha e confirmação de senha precisam ser iguais, ok? E aí a gente pode limpar, aí a gente pode escolher o que a gente quer fazer, né? A gente pode fazer o seguinte, edt confirma senha ponto text igual a empty str, por exemplo, tá? E foca no senha, sei lá, limpa o segundo e foca no senha, né? Aí tem várias formas diferentes da gente trabalhar nessa aplicação, né? Eu vou deixar só ele focando no segundo componente, tá? 7 focos aqui, ó. Então a gente precisa depois analisar o que é menos traumático para o usuário, né? Para evitar aí, de repente ele quer mudou só um caractere, né? Digitou um caractere só errado, enfim. Então a gente pode dar opções aí para o usuário não perder muito tempo na hora de ficar cadastrando, tá? Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos testar essa última parte. E aí a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá, ó. Validei aqui, passei. Adriano Santos. O e-mail. Posso colocar a@a.com.br que ele vai validar, né? Ele não sabe que o e-mail não existe. Tá? Adriano Santos 123 e aí eu vou colocar 456. Validou, vamos ver se a gente errou em alguma coisa aqui, né? Vamos fechar aqui a aplicação. Voltamos, né? Já encontrei aqui o erro, né? Na verdade, a gente tem que colocar um note aqui. Se eles não forem iguais, né? Aí sim ele vai mostrar a mensagem pra gente, tá? Então, vamos lá. Executar aqui, né? Vamos lá, executar. Ele vai abrir a aplicação e nós vamos testar, então, ver se deu tudo certo, né? Então, vamos colocar aqui, ó, mais uma vez, a gente vai colocar um CPF válido, né? Beleza, validou, Adriano Santos. Vou colocar aqui a@a.com.br. Vamos colocar aqui Adriano Santos e a senha 123 e aqui 456. Campo senha e confirmação, aqui tem um errinho de português, mas tudo bem. De senha precisa ser, né? Precisam ser iguais, na verdade, né? Ok. Vou colocar aqui 123. Ele vai para a próxima janela, então, e aí vai fazer o trabalho de ir até o servidor e validar tudo isso aí, né? Então só vamos acertar aqui, ó, o português, né? Precisam ser iguais, tá? Perfeito. Então olha só, a gente fez aí um trabalho bem legal de confirmação, de validação, trabalhamos aí com expressões regulares, etc, né? Então, na próxima aula a gente vai conseguir fazer efetivamente a nossa validação lá no servidor DataSnap. Então a gente vai começar a programar os nossos métodos do lado do servidor. Então, como lição para casa para vocês aí, né? Filter char, on validate, on change tracking, e assistam também aí o Delphi Academy do Fernando Risato, que fica lá no YouTube, tá? No perfil da Embarcadero.
do Brasil. Então tem bastante coisa legal lá. Eu vou falar também de outros vídeos que são importantes aí como estudo complementar, tá certo?